Queria já convidar o nosso pastor Davi Pereira. Débora, esposa, vem cá junto. Vamos aplaudir ao Senhor pelo nosso pastor, pela Débora. Isso. Vem com ele aqui. Eu chamei a Débora junto também, porque eles vão falar um pouquinho para nós sobre as CAC, tá? Que a gente apoia mensalmente. Esse aqui já está limpo, pode pegar para você, Davi. Depois que eu acabar de falar aqui, eu limpo o outro e te dou o outro. Combinado? Então, eu já convidei os dois. Ele vai pregar, trazer a palavra para a gente hoje, pastor Davi Pereira, tá? Mas antes ele vai falar um pouquinho, né, Davi, sobre as CAC, que é um trabalho que nós temos. Ele vai falar sobre isso com crianças lá na região de Caxias. Pastor, hoje, até dezembro, você está, pastor, aonde? 25 de agosto. A partir de 1º de janeiro, no Recreio. Vai ficar um pouquinho mais perto de casa, menos perto do trabalho, mas mais perto de casa. É isso, acertei? Então, ganha de um lado, perde de outro, mas Deus é bom em todo o tempo, tá bom? Vamos ouvir, então, o que o Davi tem para nos dizer. Um pastorzão querido, um amigo querido, um homem de Deus, que além da profissão, o pastor Paulo falou de manhã, eu chamo de dentista. É dentista, certo? Não? É ortodontista, tem uma variação. E dentista, também é pastor na nossa igreja da 25 de agosto e também tem esse trabalho lindo com crianças. Davi, a palavra é contigo. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a igreja. Graças a Deus. Uma alegria estar aqui de novo. Obrigado pelo convite, pastores, queridos. Eu até me lembrei que quando eu vim pregar aqui a primeira vez, eu usei esse terno. Mas eu estou precisando modificar lá. Eu tenho que trocar os guarda-roupa lá em casa, que as minhas roupas encolheram todas dentro do guarda-roupa. E eu não consigo mais fechar essa desgraça aqui. Mas eu acho que é um problema de umidade no guarda-roupa, com certeza, porque eu não estou engordando. Mas é uma honra estar aqui com os irmãos, uma alegria. A gente está falando das CAC, a gente não quer também tomar muito tempo no culto, mas tem um videozinho, né, amor, que a gente vai passar. Fala aí que você Deus fala mais bonito. Deus abençoe, que alegria enorme estar aqui com vocês. A gente sempre fica assistindo aí pelas telinhas, né? É tão bom isso, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui essa noite. E alegria maior ainda poder falar das CAC, né? Que é uma obra que o Senhor plantou nos nossos corações, não só nosso, mas é um grupo de amigos que o Senhor colocou esse desejo de trabalhar com crianças. A princípio, nós queríamos trabalhar com crianças de rua, mas nós vimos que era muito difícil. Então, por conta disso, nós resolvemos, Deus nos deu a estratégia de trabalhar com aquelas crianças que, com certeza, se algo não acontecesse na vida delas, elas iriam parar na rua. Então, aí foi quando surgiu a ASCA, que é a Associação Cristã de Apoio à Criança. Hoje nós estamos com 180 crianças e 43 adolescentes. E vocês vão dar uma olhadinha no rostinho delas aí no telão. Pode passar. Hoje eu vou contar para você a história de uma menina. Uma menina que tinha um sonho muito legal. Ela sonhou com um lugar maravilhoso. Um lugar onde crianças de todas as idades, todas as cores, vindas de vários lugares diferentes, encontrariam a felicidade. Teriam o direito de brincar, de aprender e ser crianças de verdade. E também ganhariam o direito de sonhar. Meu sonho é viajar. Meu sonho é ser jogador de futebol. Meu sonho é viajar livre. Meu sonho é ajudar aquelas pessoas necessitadas. Meu sonho é conhecer Neymar. Meu sonho é ser polícia. O meu sonho é ir pra Disney. O meu sonho é ser professor. O meu sonho. O meu sonho. O meu sonho. Meu sonho. Tem um sonho. O meu sonho. Nós temos um sonho. Depois, essa menina procurou um menino, que procurou outro menino, que também acreditou no sonho. E encontrou um monte de outros meninos e meninas para sonhar junto. Agora, a SCAC tem um sonho maior e convida você para sonhar junto com a gente. E quanto mais gente sonhar junto, mais rápido o nosso espaço vai ficar pronto. E lá vai ter muito mais estrutura. Cozinha maior, salas maiores, campo de futebol e até piscina. Você não faz ideia o quanto a sua ajuda pode ser importante nesse momento para as CAC. O projeto Coletando Vidas também adotou este sonho. E você está esperando o quê? Eu gostaria de ver essa obra agora! I have a dream.
É uma figura, né? Então, vocês puderam ver aí, né? Somos grandes amigos, né? Que estamos lá desenvolvendo esse trabalho. Nós trabalhamos como voluntários. Nós temos algumas pessoas, sim, remuneradas, porque manter 203 crianças ali não é fácil. Então, nós precisamos de ter, como, por exemplo, cozinheiro. Nós temos alguns educadores sociais que são remunerados, mas a maioria do pessoal que está ali são voluntários. E nós viemos aqui hoje para mostrar um pouquinho de como que está a nossa obra para vocês. Pode passar aí isso. Nós compramos um terreno, vocês sabem, a ANEM nos ajudou, financiou esse terreno para nós. A pastora Claudete fez a nossa planta, uma planta linda, maravilhosa, um projeto lindo. E o que aconteceu? Nós não podemos fazer todo aquele projeto, porque é um terreno grande, né, amor? Fala aí, amor, também pode falar. São 11 mil metros quadrados. Né, isso, são 11 mil metros quadrados. E ali nós fizemos apenas um módulo. Esse módulo são 450 metros quadrados. Já vai dar para a gente poder fazer assim uma melhoria enorme, porque hoje o nosso espaço é pequeno, além de estarmos pagando aluguel. Então, lá, além de nós irmos para um lugar próprio, nós vamos ter uma estrutura muito melhor para poder alcançar aquelas crianças. Nós temos hoje uma fila de espera. Assim, nós temos uma fila de espera muito grande no bairro, porque nós não temos estrutura para alcançar todos. Aí vocês vão ver, dentro das fotos, algumas coisas que a ANEM nos ajudou. Além de financiar para nós o terreno, ela também nos ajudou a colocar toda a laje, 450 metros quadrados de laje. Foi a ANEM que chegou e pagou. 90 toneladas de concreto. Nossa, foi assim, um caminhão, chegando com caminhão, com cimento, foi muito bacana. E também, a ANEM também patrocinou todo o nosso piso de cimento. Cimento polido também foi bem caro, ficou bacana, porque aquilo ali não tem manutenção, né? A gente vai passando ali em cima, a ANEM nos deu, a ANEM também nos abençoou com toda a vidraçaria, janelas e grades que já estão colocadas lá. A Associação Nacional Evangélica de Missões, nós somos uma igreja missionária, então nós temos um braço missionário, e a Associação Nacional Evangélica de Missões é o braço missionário da nossa igreja. Quando você oferta no seu envelope verde, quando você oferta para missões, você também está ofertando aos projetos sociais que a igreja abençoa e também às pessoas que a igreja ajuda a sustentar no campo missionário. E aí vocês viram, né, como que está a nossa obra. Nós estamos desejando já, agora para o mês de janeiro, passarmos já para essa construção que vocês estão vendo ali. Vocês viram ali aqueles vasos, aquela parte as louças que estão chegando? Isso aí, gente, também foi um presente da ANEM. Vocês não fazem ideia como que essa oferta que vocês têm entregue todos os cultos, como que essa oferta que vocês têm transferido através das suas contas, vocês não fazem ideia como que isso tem abençoado tantas pessoas. E nós ali na SCAC, nós temos visto isso. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Acabou? Acabou. Essa daí é a apresentação que nós trouxemos para vocês conhecerem e saberem o que o Senhor tem feito ali naquele lugar. Irmãos, são crianças que precisam ser alcançadas, porque através das crianças as suas famílias são alcançadas. Lá nós temos crianças de plena, que vivem, né, em vulnerabilidade social. Violência doméstica é muito comum naquele lugar. Abuso sexual é muito comum, não só com os pais, mas também com vizinhos, com avós. É uma realidade realmente muito complexa. Nós temos, sim, crianças com muitas dificuldades de aprendizado, mas nós temos crianças também doentes. Nós temos um menino que foi atropelado, teve traumatismo craniano, praticamente morreu. Nossas igrejas oraram por ele, hoje ele está lá se recuperando. A nossa igreja no lote 15 tem uma fisioterapeuta que cuida dele 3 vezes por semana, ele já consegue andar.
Nós temos o Guilherme, que está com câncer, e nós temos orado. O Guilherme aceitou Jesus, a sua família aceitou Jesus, e ele está crendo que ele vai ser alcançado por um milagre. Então, é através de nós que somos igreja, que estamos naquele lugar. Talvez você não possa estar lá como eu, que graças a Deus tenho esse privilégio de estar lá dentro da casa. Mas talvez você não possa, mas ofertando através da ANEM, orando por cada uma daquelas famílias, orando por nós que precisamos muito de sabedoria do Senhor para estar naquele lugar. Você estará junto conosco lá. E se você desejar fazer uma visita, pode entrar em contato conosco, que vai ser uma alegria receber vocês. Deus abençoe a sua vida. Amém, graças a Deus. É duro, aquele negócio lá é duro. Pouco tempo atrás, um pai chegou em casa, em 15 minutos de discussão, ele esfaqueou a mãe morreu na frente das crianças. 15 minutos depois, eles estavam na rua, a milícia veio e matou o pai. Em 30 minutos, aquelas duas crianças não tinham nem pai nem mãe na frente deles. E a gente cuida dessas crianças, elas estão lá. Nós somos os pais e as mães. A realidade que a gente vê nas ruas e nesses lugares é muito difícil. Mas é por isso que Deus tem chamado a gente para ser igreja, né? Deus tem nos convocado para sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, braços do Senhor Jesus Cristo, pernas dele. Nós somos o corpo de Jesus. Somos nós que abraçamos, somos nós que amamos. É da nossa boca que as pessoas escutam palavras de esperança, palavras de alegria. Nós estamos fazendo o trabalho que Jesus quer que a gente faça. Hoje de manhã eu estive lá no Recreio, teve um batismo lá de 7 irmãos, quase todos jovens, mas todos de pouca idade, 7 pessoas. E em todos os lugares da nossa igreja nós temos visto pessoas se convertendo ao Senhor Jesus, se convertendo ao Evangelho, porque têm entendido que a melhor parte do caminho é esse caminho que a gente trilha ao lado de Jesus. Mas nós estamos também, irmãos, vivendo um tempo de dificuldade. Esses tempos de dificuldade não são exclusivos do tempo de hoje. Eles acontecem de vez em quando, a humanidade passa por sofrimentos, e nesse momento o nome da dificuldade é Covid-19, mas não se iludam, haverão diz os Salmos que é uma cachoeira atrás de outra cachoeira. Mas a gente tem vivido um tempo em que as pessoas estão deixando de caminhar na fé, estão deixando de lado a fé, estão desanimando da caminhada, porque estão olhando para as suas próprias dificuldades. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, se preocupou muito com isso, em manter a igreja entendendo, acesa na sua mente, sobre por qual motivo nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, por qual motivo nós fomos chamados, qual é o motivo da nossa vocação, por que é que o Senhor escolheu a todos nós como os representantes de Deus aqui nesse lugar, como sacerdotes, como pessoas que representam o Senhor Jesus, onde nós andamos e caminhamos. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Nós vamos ler o que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja, a respeito da vocação da igreja e a respeito da dignidade do servo do Senhor enquanto igreja. Esse texto... Obrigado, pastor. É um texto muito importante, porque na carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele aviva na mente dos irmãos por que motivo, o que é que Deus fez por nós? Qual é o motivo da nossa gratidão? O que é que Deus fez? O sacrifício de Jesus, os planos de salvação, o que é que Deus nos deu? Porque Deus nos ofereceu primeiro o seu amor, né? A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Ele aviva esse conhecimento e esse entendimento no coração dos irmãos. Por que é que nós estamos aqui? Qual é o motivo de nós sermos parte dessa igreja, parte da igreja de Jesus? Alguma coisa nos trouxe aqui, e essa coisa é aquilo que Deus ofereceu para nós, aquilo que Ele nos deu primeiro, aquilo pelo qual nós fomos conquistados para Ele, para andarmos na sua presença. Existe um motivo para tudo isso. Então o apóstolo Paulo, até o capítulo 3, ele fala desses motivos. No capítulo 4, ele começa a dizer o que é que Deus espera que a gente entregue de volta a Ele. O que é que Deus espera de cada um de nós como igreja de Jesus Cristo, como gente salva, gente resgatada, gente ungida. E ele começa fazendo um apelo
meio que desesperado. Ele começa: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai amado, essa é a Tua palavra, nós pedimos a Tua bênção e a Tua unção sobre nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa declaração de fé do apóstolo Paulo fala sobre quem nós somos, fala sobre essa expectativa de Deus nesses tempos difíceis de provação, fala sobre a dignidade do ser que se diz cristão. O apóstolo Paulo é um homem apaixonado por Jesus. Ele disse na sua carta que ele se sente constrangido com o amor de Deus. Aquilo que Deus fez por ele o constrange. Eu acho que quando a gente fica constrangido, quando a gente é muito abençoado por alguém, a gente percebe um pouco daquilo que ele quer dizer. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa extremamente pobre, eu teria que dormir na casa dessa pessoa. Uma pessoa cuja casa não tinha nem o chão pavimentado, era terra batida, no interior, uma roça, um lugar muito simples. Cheguei naquela casa, fui servido do que tinha para comer. Botou lá na mesa um queijinho, botou na mesa lá algumas folhas de alguma coisa que até hoje eu não sei o que eu comia, um negócio verde que ele botou lá na mesa, jogou um vinagre em cima, e na hora de dormir ele me cedeu a sua cama que ele dormia com a sua esposa. Porque era o único lugar decente da casa, era o único lugar que tinha um piso, era o único lugar que ele deu o seu melhor para nós. Eu fiquei extremamente constrangido, sem saber o que fazer com o amor com que aquele homem estava me servindo naquele lugar. Paulo se sente constrangido com o amor que Deus derramou sobre a igreja, derramou sobre nós, e ele faz um apelo: eu rogo a vocês que vocês andem dignamente, que vocês deem o valor devido à bênção recebida, a bênção da salvação. Que vocês entendam o tamanho daquilo que foi feito, o tamanho da obra construída, como isso envolve a nossa vida. Esse sentido de gratidão talvez seja a resposta que nós precisamos para mantermos a nossa chama acesa em tempos de dificuldade. Me lembrei ali sentado no momento dos louvores, das prisões, dos cárceres, da chibatada do apóstolo Paulo, aquilo que ele sofreu, os açoites que ele recebeu. No entanto, quando ele terminou a sua vida, ele falou: eu guardei a minha fé. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Ou seja, eu cumpri o meu chamado, eu vivi com integridade a minha fé, eu bebi todo o cálice que a minha fé me oferecia. E às vezes eu entendo que as pessoas estão abrindo mão desse cálice, abrindo mão da fé, por qualquer tipo de problema que enfrentam na vida. E nós estamos sendo convocados por Deus a vivermos no momento de aflição, no momento de dificuldade, com intensidade, com amor, a fé que nos foi reservada. Jesus disse para Tiago e João: vocês podem beber o cálice que eu beberei? Jesus está precisando de gente que esteja disponível para beber o cálice da fé, para manter a sua fidelidade, para viver a vida cristã com intensidade, para viver a vida cristã com alegria, para não ceder àquela vontade de desistir, para se manter em comunhão. Nós temos um diácono, o pastor Paulo, lá na nossa igreja, que ele desde março que ele não vai à igreja por conta da questão de saúde. Ele se preserva, eu entendo, mas é um diácono que participa de tudo na igreja, mesmo à distância. Ele telefona, ele doa cestas básicas, ele se mantém ligado, ele participa online, ele faz questão de se manter unido, de se manter aderido à comunhão do corpo, ele faz questão de não se afastar, de não perder o vínculo da paz, da alegria da comunhão, e isso que é importante a gente perceber. As dificuldades da vida não podem nos afastar do amor de Deus, da comunhão, daquilo que é manifestado para nós por meio da igreja. Então o apóstolo Paulo fala: é preciso que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Dignidade.
E ele dá algumas receitas que eu quero brevemente falar aqui. Ele fala sobre características dessa dignidade, características do cristão. Gente que anda com Deus e que é de Deus apresenta algumas características. A primeira delas é a humildade, com toda a humildade. Andem de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade. Humildade não é modéstia. Humildade não é abnegação, abrir mão de tudo. Humildade não é a pobreza. Humildade é reconhecer que o outro está superior a nós. É reconhecer que a gente deve consideração ao outro. Humildade é nos colocarmos debaixo da autoridade de Cristo, debaixo da autoridade do meu próximo, porque o meu próximo precisa que eu o considere como a mim mesmo. Humildade não é falsa modéstia. Humildade não é chamar a atenção de si por uma questão fabricada, uma questão estruturada, eu andar mal vestido. Isso não é humildade. Tem gente que tem a vaidade de ser humilde, né? Tem o orgulho de ser humilde, mas isso não é humildade. Humildade é aquela pessoa que olha para o outro e que reconhece a necessidade de ajudar, que reconhece no outro alguém que precisa ser servido. Humildade é o segredo do serviço. Ninguém consegue servir a Deus se não tiver humildade, se não tiver abrindo mão de tudo em função do reino, em função daquilo que o Senhor quer para nós. Nós estamos precisando de gente assim, de gente que está disponível para servir ao Senhor, apesar de tudo. A segunda característica que o apóstolo Paulo coloca é a mansidão. A mansidão me chama muita atenção porque a gente não entende muito bem o que é ser manso. Muita gente acha que ser manso é ser covarde, que ser manso é ser uma pessoa que não reage, mas a mansidão está ligada à maneira como nós reagimos. Só pode ser manso quem é mais forte. Diante de um leão bravio, eu não posso ser manso. Quem tem que ser manso é ele. Eu posso ser medroso ou corajoso, né, pastor? Mas ele é que tem que ser manso. Mansidão é uma característica de gente forte e que abre mão dessa força, que tem os seus sentimentos controlados em função do amor que tem pela outra pessoa. Eu posso reagir, eu posso ser mais forte, mas por mansidão, porque Cristo domina o meu coração, porque os meus sentimentos estão sob controle dentro do meu coração, eu vou ser manso. A minha reação é uma reação de mansidão. Nós somos conhecidos mais, irmãos, pelas nossas reações do que pelas nossas ações. As nossas ações, elas dizem quem nós queremos ser. Eu posso fabricar uma ação aqui, eu posso me comportar de uma maneira que todo mundo ache interessante, mas as minhas reações me revelam quem eu sou de verdade. Porque as reações, elas não são calculadas, né, pastor? Elas não são previsíveis, elas saem. É por isso que às vezes a gente leva uma fechada no trânsito e reage de maneira que a gente não gostaria. Então a gente precisa controlar o nosso coração, nós precisamos de mansidão. E o apóstolo Paulo chama atenção também para a longanimidade, a paciência. A paciência é aquele dom pelo qual nós todos ficamos casados 50 anos. A paciência é aquela bênção que é uma característica de Deus e que Ele transfere para nós. A paciência de esperar e de investir e de olhar para o outro e perceber que o outro está em crescimento. Eu vi aqui o pastor Paulinho, o pastor Patrick falando desses jovens, dessas crianças. A gente não pode exigir deles aquilo que eles não podem dar. A paciência de olhar para o nosso irmão, de viver a vida cristã, sabe, considerando o tempo de cada um e a necessidade de cada um. Lá em Gênesis 15, versículo 16, fala sobre aquela palavra que Deus deu para Abraão a respeito da terra dos amorreus. E Deus disse assim: na 4ª geração tornarão para aqui, vou te dar essa terra, porque ainda não se encheu a medida dos amorreus, eles ainda não encheram a minha paciência suficiente para que eu os puna, mas daqui a 400 anos isso aconteceu. Tem o tempo do arrependimento, o tempo do crescimento, o tempo do amadurecimento. Deus tem investido o seu amor, a sua misericórdia na nossa vida toda manhã, irmãos. E eu vejo que as pessoas estão, sabe, negando essa mesma misericórdia, essa mesma paciência às outras pessoas. A 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha como Deus é bom. Deus tem tido paciência para conosco. 4ª coisa, suportando-vos uns aos outros em amor.
suportando-vos uns aos outros. Quando eu penso em suportar, eu penso em coisas assim, eu não suporto mais essa pessoa. Essa pessoa é muito para mim, eu não tenho paciência com essa pessoa. Mas esse suportar aqui, eu entendo que é dar suporte à pessoa. É estar apoiando. Nós precisamos nos apoiar uns aos outros, precisamos dar suporte. Eu me lembrei daquelas coisas que a gente fazia para subir em muro de colégio, pastor, que um fazia assim, e o outro botava o pé para o outro subir. Então, suportar é você dar um apoio para que o outro suba, quem sabe até mais alto do que você. Suportar é investir na vida do outro. Nós precisamos de viver a vida cristã cuidando para que o outro alcance, investindo na vida do outro, chamando a atenção do outro para as maravilhas do Evangelho, estando presente na vida do outro, emprestando o nosso amor e os nossos ouvidos para as pessoas que são mais frágeis do que nós. Suportar é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção, esforçando-vos, diz ele, diligentemente, com perseverança, para manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Preservando a unidade do Espírito e o vínculo da paz. O que ele está querendo dizer é que a unidade do Espírito ela já existe entre nós. Nós temos que preservar essa unidade. Nós não podemos ser aqueles que são usados para separar, para dividir, para tirar a unidade. Que esse vínculo de paz que está sobre nós é trazido pelo Espírito Santo sobre nossa vida. É uma graça, é um dom do Espírito Santo. É por isso que nós somos cheios do Espírito Santo, para que nós nos mantenhamos unidos pelo Espírito. Mas, às vezes, nós nos prestamos ao papel de desunir, de falar mal, de criar divisões dentro da igreja. Isso é não preservar a unidade do Espírito. O apóstolo Paulo, que eu sempre chamo de pastor Paulo, ele sempre chama atenção para isso. A preocupação dele nas suas cartas era: eu preciso manter unida essa igreja que eu fundei. Eu preciso manter o coração desses irmãos avivados no propósito inicial, o propósito pelos quais eles foram chamados à fé, o propósito de viver a alegria do Evangelho, esforçando-vos diligentemente, esforçando-vos e perseverando para que o corpo de Cristo não seja afetado pelo nosso comportamento. Ou seja, o meu comportamento não pode afetar negativamente a vida de qualquer pessoa e essa pessoa seja afastada da comunhão por causa de mim. Isso é uma responsabilidade de nós todos. Nós precisamos a cada dia, então, recuperar a dignidade da nossa vocação. Vocação é um termo muito especial, porque vocação vem de voz que chama. Vocação, ela vem de fora para dentro. A nossa vocação foi Deus quem nos deu. Nós fomos vocacionados. Vocação não é uma coisa que a gente escolhe. Vocação a gente foi chamado para ser. A nossa profissão é aquilo que a gente professa que é aquilo que vem de mim para fora. Eu professo alguma coisa. Às vezes a nossa profissão coincide com a nossa vocação, às vezes não. E é uma bênção quando coincide. A nossa vocação, irmãos, é sermos servos do Senhor Jesus Cristo e filhos do Deus Altíssimo. Nós fomos chamados para sermos filhos, para olharmos para Jesus e entendermos que diante de tantas coisas, nós somos filhos e seremos tratados como filhos, porque Deus é Pai e Deus é amoroso. E eu quero terminar do jeito que o apóstolo terminou. E há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, amém, irmãos? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de nós todos e está em todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha coragem, que você seja manso, mas que você seja corajoso, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém. Meu Deus, Amém. Hoje nós fomos brindados com duas mensagens. Uma pela... Epa! Uma pela manhã, outra à noite. Duas mensagens que vão entrar para a história. E interessante que no culto da noite, nós estamos encerrando um pouquinho antes da hora, mas hoje nós vamos aproveitar e nós queremos orar por algumas pessoas. Como tem esse problema da distância, você pode fazer o seguinte:
você pode se ajoelhar a pelo menos 2 metros um do outro. Nós temos muito espaço aqui. Nós vamos encerrar o culto. Mas você que quer ficar para receber uma oração, quem sabe há alguém aqui nesta noite precisando que os pastores orem por você, pela sua vida, pelos seus negócios, pela sua saúde, pela sua casa, pela sua família, pela sua fé. A mensagem de hoje é que a gente precisa preservar a nossa fé, porque fé é como se fosse uma plantinha. Se você não rega, ela morre. Nós temos aqui na nossa igreja, aqui na saída, uma parede de orquídeas e de plantas. E nós temos um irmão da nossa igreja, o Felipe. O Felipe, mão de fada. Ele cuida das nossas plantas e onde ele bota a mão, a plantinha melhor. Ele gosta disso. Ele é um jardineiro por vocação. E além de outras coisas. Não sei se vocês já notaram como são bonitas as plantas aqui da Maranata, porque o Felipe é um jardineiro real. Pois bem, você precisa preservar a sua fé. Eu também. Você pensa que os pastores não precisam preservar a sua fé? Eu também. Me sinto fraco, tantos momentos. Preciso que vocês orem por mim. Minha esposa tem sido minha pastora. Ela prepara mensagens, mas antes de pregar, ela prega para mim para saber se está bom. E aí eu sou abençoado. Porque, graças a Deus, eu casei com uma mulher inteligente. Porque beleza, depois de 70 anos, diminui um pouco. Mas agora, inteligência nunca vai embora. Tem gente que casa com mulher por causa do rostinho bonito. Quando ela tem 82, não pode gostar mais da... Se bem que tem mulheres de 82 anos ainda muito bonitas. Aleluia. É melhor mudar de assunto antes que eu seja crucificado com esse negócio de falar de beleza de mulher. Vamos mudar de... Mas a inteligência não vai embora. Isso eu tenho certeza. Então, eu queria... Vamos pedir aos nossos músicos que toquem uma música gostosa, um hino de louvor, e vamos encerrar a reunião. Mas você, se quiser ir embora, pode ir. Mas se você não quiser ir embora, você vai se ajoelhar. Pode ajoelhar aqui na frente, sempre mantendo uma distância do outro. Se você vir alguém aqui, não cola com ele. Deixa... Então, a pastora Claudete está sugerindo que você se ajoelhe no seu próprio lugar. E aí alguns pastores irão aí perto, não precisa tocar em você, mas podem impor a mão, para que Deus abençoe. Eu não sei por que você está precisando de uma vitória. Fala, pastor. Deixa eu dar um testemunho rapidinho aqui. Há 2 sábados atrás, a gente teve um mês. É a caixa. Há um mês atrás, a gente teve um culto dos adolescentes. E quando o culto acabou, a gente encerrou a transmissão e falou assim para os adolescentes: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer transbordar do Espírito Santo? Você quer experimentar isso? A gente vai orar. Ser cheio do Espírito Santo é ganhar ferramentas para enfrentar o mundo. E a gente explicou isso e falou: você fica no seu lugar, você pode ajoelhar, pode ficar de pé, pode ficar sentado. A única coisa que você não pode fazer é ficar de boca fechada. Você vai orar, você vai glorificar, você vai chorar, você vai louvar. E aquele momento foi maravilhoso. Passaram-se alguns dias, os testemunhos começaram a chegar. 2 jovens da Maranata foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. Aquele momento. 2 adolescentes. Aleluia! Adolescente é jovem há menos tempo, né? E a mesma coisa que aconteceu naquele sábado pode acontecer hoje. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fique. Talvez você não esteja precisando de uma bênção de cura. Talvez você não esteja precisando de dinheiro. Mas você está precisando ser cheio do Espírito Santo.
E essa noite a igreja vai orar. E é o mesmo Deus que estava aqui há um mês atrás, está aqui hoje. E Ele pode te capacitar. E você pode ser batizado no Espírito Santo, amém? Muito obrigado, pastor. Então vamos cantar esse hino de louvor a Deus. Vamos nos colocar de pé, querido. Quando cantamos, te esperamos, por tua glória e poder, Senhor Jesus. Tua grandeza e majestade vem revelar-nos na adoração. Pois desejamos te ver, Senhor, ser constrangidos por teu amor, tua glória e poder vem sobre nós. És bem-vindo, ó Rei dos Reis. Constrangidos por teu amor, tua glória e poder vem sobre nós. És bem-vindo, Rei dos Reis. Aleluia. Oh meu Deus, que bom estarmos aqui nessa noite. Senhor Jesus, és bem-vindo. Glória a teu nome, meu Deus. Dos reis. Estamos orando, Senhor. Estamos orando nesse momento por todas essas pessoas que estão conectadas conosco através da nossa transmissão, que pode ser agora, mas pode ser daqui a pouco, daqui a uma semana, daqui a um mês, quando a pessoa se conectar. Então fica aí plantada essa oração, para que essa pessoa seja profundamente abençoada, que a mensagem do pastor Davi Pereira possa cair nos nossos corações e dar fruto. Obrigado por essa noite. Vai conosco para as nossas casas.
Ajuda-nos nesse momento a seguir de oração, de intercessão, de busca de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que sempre cuidou de nós, apesar de nós, que a presença do Espírito... Amém. Aleluia. Graças a Deus. Se você precisa sair, saia.